TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Olá, eu sou Cristiane Jung, estou aqui para entrevistar a Isadora Oliveira Paz no Janela do Céu de hoje. Sejam todos bem-vindos. A Isa, que é cachoeirense, vai nos contar como foi e como está sendo a sua experiência com Jesus. Quero iniciar agradecendo a ela o convite e também pedindo que ela conte para nós como é que era a sua vida antes de ter o toque do Espírito Santo. Eu que quero agradecer pelo convite, um prazer para mim estar aqui. É uma bênção para mim poder compartilhar isso com vocês. Bom, a minha vida antes de Jesus, ela era uma vida basicamente sem vida, assim. Eu era uma adolescente, uma criança, porque eu ainda sou muito jovem. Que idade tu tens? Tenho 20. Tudo bem. Entrei pro reino faz 2 aninhos, então eu tinha 18 anos. Mas antes desses 18 anos, eu tinha uma vida um pouco conturbada. Na adolescência é normal já a gente ficar meio confusa com a vida, ficar meio confusa com as coisas. E eu tinha uma relação com Deus por outros motivos, por ter nascido uma família com uma religião bem extrema. Então eu tinha um pouco era contra Jesus, eu não acreditava nele, porque eu acreditava que ele não era um Deus do amor. Por tudo aquilo que eu ouvi durante a minha infância, durante o meu crescimento, hoje eu vejo que Deus é um Deus que ama, é um Deus que protege, e o que eu via antes era um Deus de punição, era só isso que meus olhos conseguiam ver. Tu usaste um termo que eu achei bem interessante, eu tinha uma vida miserável. Eu tinha uma vida miserável. Hoje em dia eu olho e compartilho assim quando eu conto para as pessoas, porque eu não conseguia ter amor, eu não conseguia amar meus pais direito, não conseguia amar meus amigos, não conseguia ter amor de verdade pelo outro, por Deus e por mim mesma, muito menos por mim mesma. Eu tinha uma falta de amor próprio, quando eu digo amor próprio, no sentido de querer cuidar de mim, Sim. de querer coisas boas pra minha vida. Eu tinha uma vida miserável. E tu percebias já naquele momento ali da tua vida, tu já percebia que havia esse vazio, ou tu só percebeste isso depois do toque? Eu percebia que tinha esse vazio, mas eu não entendia que era um vazio de Deus. Eu não conseguia enxergar que esse vazio era a falta dele dentro de mim. Hoje eu consigo ver que era esse o vazio, porque eu não acreditava nele, eu tinha essa aversão a isso, a religião, a igreja, eu não conseguia nem que orassem por mim, já era difícil. E eu sabia que tinha alguma coisa que faltava, só que daí eu ficava tentando encontrar essas coisas em coisas mundanas, digamos assim, em amizades, em coisas fúteis, e nunca preenchi esse vazio. Nunca preenchia, nem com família, nem com relacionamentos. E vivia sempre daquele jeito, e só depois que eu encontrei Deus que se preencheu. E eu fiquei sabendo que tu és cantora. Ah, sim! Esse também foi um meio de tentar suprir esse vazio? Na verdade, não foi. Aliás, quando eu era criança, eu comecei a tocar quando eu tinha 5 anos de idade. E eu comecei a tocar para ser uma profissional, digamos assim, para cantar. Então se tornou algo mais ou menos que ruim para mim, porque tirou completamente a minha infância. Eu fazia coisas justamente para ser melhor do que todas, para entrar em competições. E depois da minha adolescência, eu fui perdendo muita parte da minha infância. Eu não era uma criança que brincava por conta disso, porque eu estava sempre viajando para ter aulas e tudo mais. Então, um dos momentos agora que eu até cantei esses tempos ali na igreja foi uma batalha vencida pra mim, porque fazia anos que eu não colocava os pés num palco. Sério, Isa? Foi porque eu tava negando esse dom que Deus me deu. Eu tinha negado esse dom, eu não queria mais. Eu não aceitava nem cantar. O que te fez parar? Mais ou menos foi um pouco a morte do meu irmão. Sim. E também essa versão que eu criei, porque depois que eu vi que eu perdi muitos anos tentando correr atrás, tipo, desse sonho, de ser cantora, de coisas assim, eu meio que, nossa, mas foi tão desnecessário tudo aquilo, e acabei desistindo, e não por desistir, por
ai, eu nunca vou ser isso, mas por não gostar mais, eu não gostava mais do que eu fazia. Eu não sentia prazer mais em tocar, em cantar. Então foi uma batalha vencida, porque o irmão Heriberto sempre estava comigo e falava, não, vamos tentando, né, aos pouquinhos, a minha família também, né. E aí teve um dia que eu cheguei, irmão, Deus me chamou e eu vou ter que cantar, não tem como negar esse pedido. Isso antes de tu receber o Senhor, tu já havias parado então, já tinha um tempo. Já havia que 2 anos que eu não 2 tocava anos. mais. Sim, 2 anos. E depois chegou um momento em que Jesus tocou a tua vida. Tocou. Como é que foi essa experiência, Isa? A experiência, por parte, foi muito dolorosa, porque foi através de uma perca de um membro da minha família, né? E eu acho que é um dos piores jeitos, assim, talvez, de encontrar Deus, porque foi uma maneira doída. Só que quando meu irmão faleceu, eu me encontrei num estado mais miserável do que eu já estava. A minha depressão, ela piorou, eu não dormia mesmo. Como eu te falei ali no vídeo, o espírito maligno realmente me usou daquele momento de fragilidade. Eu escutava os passos do meu irmão dentro de casa, eu só sonhava com ele a noite inteira, em imagens dolorosas, não eram sonhos bons, sabe? Eram coisas horríveis. Eu emagreci muito, eu não comia mais, eu tava numa depressão muito profunda. E aí eu cheguei a um ponto que foi Deus que me chamou e ele fez, olha, a tua única salvação sou eu. E eu realmente reconheci que eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse chamado do Senhor. Não sei. A depressão, a anorexia, teve outros sintomas também, Sim. né? Que tu havia sentido. Isso tudo foi por conta da morte do teu mano? Não, isso foi uma piora. Eu já tinha isso antes. Durante toda a minha adolescência eu tive depressão, ia para psicólogos, eu me automutilava durante minhas crises de ansiedade, eu procurei psiquiatras, utilizei medicamento por tempos. E aí quando meu irmão vinha a falecer, eu tinha apresentado uma melhora nesses quadros. Eu tava um pouquinho mais feliz, digamos assim. Eu tava num momento que eu tinha poucas crises de ansiedade, eu conseguia dormir bem, eu me encontrava num estado que eu tava tranquila. Só que aí, com a morte dele, piorou. Voltou tudo de novo, mas voltou duplicado, assim, a situação. Olha só, queridos ouvintes, irmãos, o que Deus às vezes precisa fazer na nossa vida, né? Que a gente agora vai receber, assim, da nossa irmã, da Isa, como Deus acessou o coração dela, né? Sim. Mas ela com tão pouca idade, né? Com 20 anos, já teve tantas experiências, assim, que eu, por exemplo, nunca tive, né? E então, para ver, assim, como uma trajetória é diferente da outra e Sim. como Deus entra na vida da gente com estratégias diferentes, mas que, com certeza, a sua sabedoria, né, é capaz de discernir isso e sabe como Sim. deve ser feito, né? Exato. Eu gosto de falar que a morte do meu irmão me trouxe a vida. Sim. Porque eu só vivo agora. O que eu vivia antes não era vida. E a minha vida agora com Deus é muito melhor. Então, precisou ele partir para eu viver como eu sempre quis, que é o lado de Deus. Só que eu não sabia. Amém. Amém. Então, quando ele veio a falecer, ele faleceu por meio de um acidente? Um acidente de moto. Foi um acidente de moto que eu e minha família, a gente acabou presenciando porque nós estávamos atrás de carro. Sim. Sim. Como foi isso, Isa? Na tua vida foi um choque muito grande. Foi algo inexplicável, porque nós estávamos todos em família, nós estávamos no aniversário de um primo meu, então foi toda a família que presenciou. Quando eu digo que foi a família, foram meus tios, meus primos, pois nós estávamos no aniversário comemorando a vida de um primo meu, recém 2 aninhos. Então estávamos todos muito felizes, só que chegou a hora no fim do aniversário. E quando a gente sai do aniversário, normalmente tem um horário que todo mundo vai embora junto, né? Sim. Daí ele foi primeiro, porque ele estava de moto. Normalmente moto é mais tranquilo, só sobe e vai, né? Eu, meu namorado, que é o João, minha mãe e meu pai estávamos de carro. Fomos logo atrás dele, nisso, tipo, meus tios já vinham atrás também de carro pra ir embora. E o caminho é mais ou menos que o mesmo, descendo ali a Júlio. E nós estávamos dentro do carro, são cenas que a gente nunca esquece, né? E eu e a minha mãe atrás, o meu namorado dirigindo e o meu pai ao lado. E o meu namorado falou, olha lá, um acidente de moto. E eu não me liguei, sabe quando a gente pensa que nada nunca acontece com a gente, né? Só com os outros que as coisas acontecem. E a minha mãe, com o sentimento dela de mãe, já falou, como assim acidente de moto?
E aí o meu pai já ficou mais apavorado, falou, será que é o Júnior? E o João foi chegando mais perto, que estava dirigindo, e botou as mãos na minha cabeça e falou só, meu Deus. Quando ele falou, meu Deus, eu olhei assim mais ou menos pro lado e tava a namorada, que meu irmão estava com a namorada, ela já no chão, e ele a muitos metros longe dela, porque ele voou da moto. E aí a gente parou o carro e eu só olhei pro meu pai e falei, cuida da mãe. Porque a mãe, ela não tem estruturas, ela não conseguiria ver aquela cena. E eu fui ficar com ele, então eu fiquei com ele durante todo o momento. Eu fiquei no chão com ele enquanto ele estava no chão. Eu que entrei na ambulância, eu que fui pro hospital, que fiquei com ele até os médicos chegarem. Eu que fiz tudo, digamos assim. Porque eu tomei aquele fardo, porque eu sabia que ia ser muito difícil pra minha mãe carregar aquilo. Que isso seria uma coisa que ela ia carregar o resto da vida. Então... E aí foi uma semana, porque ele teve, acho que foi traumatismo, teve que se operar no meio da madrugada. Aí foram dias, aí ele teve morte cerebral, daí depois morte encefálica, e aí nós doamos os órgãos. Aí até a gente fazer todo esse procedimento, então foi uma semana muito intensa, de muita dor. E foi uma semana em que eu não queria ouvir a palavra Deus perto de mim. Todo mundo que falava, eu falava que Deus que faz isso com a minha família. Sim, tu criaste uma repulsa. Sim, uma repulsa, uma versão completamente. Inclusive o meu namorado, a mãe dele é cristã, é a Ana Paula. Hoje Sim. mora em Gravataí, então o João já conhecia toda a igreja. E chamou o irmão para ir lá fazer, o irmão Heriberto, para ir fazer uma oração pelo meu irmão. O irmão Heriberto foi, e aí o João queria que eu conversasse com o irmão. Eu? Que conversar? Eu não vou conversar com ninguém, não quero escutar uma palavra. A gente brigou, eu falei, eu não quero saber disso, não quero nada. Então eu criei uma angústia, colocando a culpa no Senhor. Sim. Do que estava acontecendo. Ele era o culpado, não era mais ninguém. Quanto tempo faz isso hoje? Hoje faz 2 anos e 3 meses. Então foi logo depois que ele faleceu que tu recebeste o toque do Senhor. Sim, foi praticamente uns 2 meses depois, porque eu fiquei nessa situação extrema. E aí o João, que é o namorado, chegou pra mim, olha, eu não sei mais o que a gente vai fazer contigo, porque a preocupação toda já estava muito pra cima de mim, sabe? Minha família já estava preocupada comigo, com o estado em que eu me encontrava. Minha mãe, óbvio, estava num estado muito triste, mas eu não conversava sobre o assunto, eu não compartilhava com ninguém, eu não tocava no assunto, eu não gostava que ninguém falasse o nome dele. Houve um bloqueio. Um bloqueio muito grande, tanto que a gente teve que se mudar. A gente nem mora na mesma casa hoje em dia mais, porque foi um momento em que eu não conseguia, eu não queria mais, parecia que eu queria excluir o meu irmão da minha vida. Fingi que ele nunca tinha existido, porque eu não sabia como lidar com a situação. Mas aí os meus sonhos me atormentavam. Durante o dia eu não conseguia comer direito, Bom, a minha vida virou de cabeça para baixo e Deus me salvou. Foram momentos muito difíceis e desde o primeiro dia, o irmão Heriberto foi lá em casa conversar conosco, eu percebi, é aqui que eu tenho que estar. E a outra bênção, meu pai se batizou também. Glória a Deus. O pai já foi junto, porque o pai também ficou muito... O pai não é pai do meu irmão, né? Ele é só meu pai. Sim. Mas ele criou o meu irmão. Então, pra ele foi uma dor imensa. Como se tivesse perdido um filho mesmo. Então, ele também se batizou nas águas. Tá ainda na luta pra se aproximar de Deus. Não assim tanto quanto eu. Não tá tão próximo já, mas a gente tá todo dia lá. Vamos, né, pai? Porque tu precisa disso também. Então, foi basicamente isso. E a partir dali... Isa, quando tu recebeste aquela oração, tu já percebeste assim o poder de Deus, já começou a agir ali na tua vida, né? Começou muito, irmã, começou muito. Naquele momento não conseguia perceber, mas hoje eu percebo. Por exemplo, foi em questão de semanas eu comecei a dormir bem. Eu já tinha sonhos mais tranquilos, eu tinha sonhos agradáveis, eu não tinha mais aquela perturbação dentro de mim. Eu conseguia ser mais leve, mas durante muito tempo, a cura, não só do luto, né? Mas da pessoa que eu era uma pessoa muito rancorosa, muito fria, muito ríspida, tipo, com pouca paciência, digamos assim. E essa é uma luta que foi ao longo do tempo, né? Até hoje eu venho numa busca constante pra me tornar uma pessoa melhor, uma irmã melhor para todo mundo, mas naquele momento eu vi que era a única saída e que todos os dias da minha vida eu percebo que a cada dia Deus me ajuda mais. Uma qualidade nova vem surgindo. Então, desde antes, assim, tu percebias, assim, um temperamento bastante explosivo, colérico. Muito colérico.
Muito colega. Muitos. Eu não conseguia ter uma conversa, por exemplo, para conversar, decidir sobre alguma coisa. Não, era briga. Não era conversa, eram brigas. Aconteceu tal coisa, mas como assim aconteceu tal coisa? Eu era muito explosiva, não tinha um gênio muito forte, um orgulho perigoso até, o orgulho que eu tinha. Era perigoso, assim, porque eu só pensava em mim, não pensava nos outros, não pensava na dor do outro. E quando meu irmão acabou falecendo, eu pensei tanto em mim que eu não se importava, tipo, a dor da minha mãe. Sim. E a dor do meu pai. E a dor da minha irmã, porque eu tenho irmãs. O que elas estavam sentindo? Elas também tinham perdido alguém. Não era só eu que tinha perdido uma pessoa. Então eu não conseguia ver isso no outro. E hoje Agora em dia, que tu percebes hoje eu aquele percebo. orgulho que havia já naquele momento Sim. de tamanha dor ali Exatamente. de perder o irmão, né? E hoje, Isa, hoje tu já percebendo assim toda essa diferença que o Senhor está fazendo na tua vida, isso que tu és criança em Cristo também, né? Sou criança. Mas já percebemos assim, irmãos, que a obra de Deus é fantástica, assim, né? A gente está vendo, assim, que a irmã, ela está renovando todo o seu viver, né? Sim. E por conta disso também já refletindo na sua casa, através do pai e Sim. com certeza, em nome de Jesus, dos demais familiares. Amém, Né? é só o que eu quero. É o nosso desejo, né? Não só os familiares, meus amigos, todos agora, vamos pro culto comigo. Todo domingo é isso, todo domingo eu tento convidar alguém, né? E outra coisa, mas a gente tem que estar convidando sempre que se encontram. Normalmente as pessoas só procuram Deus quando estão maus, né? Então é nesse momento que nós, irmãos, a gente tem que se aproveitar para fazer uma oração, para levar no culto, tentar Exatamente. aproximar. Isso aí. É porque tu sabes como foi contigo, eu Exato. sei como foi comigo, né? Então a gente sabe que Deus vai preparar o coração e no momento certo precisamos chamar Sim. essa pessoa para vir para Jesus, né? Sim. Irmã, e assim, hoje tu sente essa batalha diária da ira, por exemplo, que foi o que tu citaste, assim? Sinto muito. Porque hoje em dia eu já consigo ver que eu sou uma pessoa bem diferente de antes, mas obviamente a gente não muda da água pro vinho, né? Sempre permanece um resquício, uma cicatriz ali dentro. E eu sinto muito isso na minha ansiedade, por exemplo, volta e meia acontece uma coisa, eu tenho uma crise de ansiedade, mas eu já oro, eu já peço, Deus, tu me curou, isso aqui não é pra mim mais. E esses ataques de ira também, quando acontecem coisas que estão fora do meu controle, normalmente. Quando as coisas não acontecem como eu quero. Isso aqui não é como eu quero, como Deus quer. Então eu tenho que sempre tentar ver isso, e isso me frustra bastante. Porque eu sempre fui uma menina que se nada acontecesse como eu queria, tudo estava errado. Tudo tinha que ser como eu queria. Certo era eu. Não tinha mais ninguém certo. Então esses ataques de ira eram muito constantes na minha vida. E hoje ainda... Muitas vezes eles estão ali, estão presentes, mas eu consigo lidar de forma melhor, eu consigo lidar com mais calma, eu consigo já orar, porque antes eu não tinha isso. Ter uma coisa e orar, isso não existia. Era só ficar triste e amargurada com aquilo e continuar vivendo com aquele rancor, com aquela dor. Hoje não, hoje eu tento curar o que aconteceu, eu tento perdoar, me perdoar também, perdoar os outros e tentar ser uma pessoa melhor. Antes, a gente buscava um motivo natural para sair daquele momento frustrante, né? E hoje a gente busca o Senhor para que Ele venha vencer essa área na nossa vida, né? E da música. Fala mais um pouquinho para nós. A música. Sim, a música, então, ela sempre esteve comigo, né? Realmente Deus que me deu esse dom, porque eu era boa, digamos assim, no que eu fazia, só que eu não era feliz com o que eu fazia, eu não tinha prazer naquilo. E aí, uns tempos antes do meu irmão falecer, eu já falei, não quero mais, isso não é pra mim, porque eu tocava em bares e fazia coisas que outras pessoas queriam que não eram da minha vontade. E aí eu fazia, se tornou algo ruim. Aí eu não queria mais saber daquilo, vendi meu teclado, vendi meu baixo, vendi minha guitarra, só ficou com um violão até microfone, tudo foi vendido. Todos esses instrumentos tu toca? Tocava, sim. Olha, que show. Sim. Hoje em dia eu não sei se eu sei tocar mais, né? Porque eu vendi tudo, nunca mais encostei em nenhum. Mas foi isso. E aí, quando meu irmão faleceu, piorou. Aí sim que eu nunca mais toquei em nada. Só que aí a gente vai sentindo um arder no coração, né? Não, mas
Se Deus te deu, é porque tem um propósito. E é uma luta constante, até hoje. Eu tive que lutar muito para conseguir ali cantar no culto, porque era, na verdade, nem só para cantar, para ir ao culto. Porque eu sou batizada desde 2022, né? E eu só comecei a igreja esse ano. Entendeu? Fazem 2 anos que eu sou batizada, mas eu só comecei a frequentar a igreja esse ano, justamente por isso, porque eu sabia que ia ter um momento que eu ia ter que cantar. Então eu tentava ficar longe disso. Já tinhas esse receio de ter que enfrentar o palco. Enfrentar isso, não queria. Por esse medo e por outros medos também, por conta dessa aversão que eu tinha à religião. Eu achava que nós éramos uma religião e devíamos ser pautados e colocados numa bolha. Essa era a visão que eu tinha. E aí eu tinha um pouco de aversão a isso, um pouco de medo, sabe? E aí eu não queria frequentar, e aí eu comecei a vir ao culto, me apaixonei. É a melhor coisa que esse ano, meu ano foi completamente diferente, eu acho, justamente por isso. E aí foi chegando um dia, foi chegando um tempo, e aí eu faço cursinho pro vestibular, eu quero fazer medicina, e a gente pede muito, né? Deus, me ajuda a estudar, me ajuda a conseguir. E aí eu senti que, nossa, mas eu tô pedindo muito, não tô dando nada pra Deus, Ele deve querer alguma coisa de mim. Não para receber nada de volta, mas porque eu sou filha dele e Ele quer que a gente se mostre. E aí eu comecei a sentir, bom, talvez seja isso, né? Se Ele me deu esse dom de cantar em alguma coisa, então talvez seja isso. E começou a queimar, e eu comecei a orar. Se for isso, o Senhor me mostra. Teve um dia que simplesmente eu fui dormir, orei. No outro dia eu acordei, tá decidido, vou cantar. Aí o irmão, tinha um encontro com o irmão lá em casa, um grupo. Eu falei, irmão, pode me chamar, tá? Tô pronta. Olha, foi exatamente que assim. Bacana. Deus, exatamente assim. Deus fez a obra naquela noite. Fez. Te mostrou te capacitou e te fortaleceu, muito, né? Porque havia ali uma dificuldade, um bloqueio. Muito, irmã. E Deus abriu os caminhos, como Ele faz com tudo, né, irmãos? Sim. Se nós nos dispusermos a ouvir e orar, o que é muito importante, né, irmã? Porque tu fizeste isso. Sim. Senhor, se é da tua vontade, eis-me aqui. Exatamente. Que bacana. E a partir daí, então, agora tu já sente paz nessa área? Já. Consigo sentir não 100%, mas não por questão de não querer, mas é por vergonha mesmo. A gente tem muita vergonha, né? Porque fazia muito tempo que eu não tocava na frente de ninguém. E eu já toquei na frente de mil pessoas, 1.500 pessoas, então não tinha vergonha nenhuma. Mas como eu me desacostumei, digamos assim, porque é uma coisa completamente nova. É uma nova vida. Inclusive meu pai uma vez teve um sonho, isso é muito legal. Que eu subia num palco e começava a cantar, e um amigo dele falava pra ele, olha lá, a Isadora tá cantando. Aí ele dizia, não, a Claudelá não é a minha filha, a Claudelá não é a Isadora. Ele compartilhou esse sonho com o irmão Heriberto falou, é porque não é aquela Isadora, é a nova Isadora. Amém. É o novo jeito dela, é um cantar diferente, porque é pra Deus. Então, Deus transmitiu aquilo pro meu pai, e nem o meu pai conseguiu ver que realmente o que eu faço agora é completamente diferente do que eu fazia antes. Com certeza. E assim como a gente tem exemplos na Bíblia, né, de que os irmãos eram Saulo, passou a ser Paulo. Sim. Né? Então, a Isa não é diferente, assim como também não comigo. De uma pessoa velha e caída, nós hoje somos nova criatura. Amém. Capazes de discernir, né, os propósitos, os pensamentos de Deus. E é isso que eu vejo que aconteceu na tua vida. Sim. Amém. Gostaria de te convidar, então, irmã, a fazer assim um fechamento aqui para nós, de dizer assim, o que tu poderia dizer para um amigo, para alguém que não se converteu ainda, de como tu vê isso assim, bom, eu era assim, hoje sou diferente. E eu gostaria de repassar isso para as pessoas que estão ouvindo. Bom, eu acho que normalmente, assim como eu, muitas pessoas têm uma visão errada sobre Deus, uma visão que a escola, a mídia, o mundo de hoje coloca sobre a igreja e sobre a religião e acabam nos estereotipando como pessoas frias, como pessoas que não são atemporais, como pessoas estranhas, digamos assim, e julgadoras. Muitas pessoas, eu acho que têm essa visão assim como eu tinha. Eu achava que eu ia entrar na igreja e todo mundo ia me julgar. Que essa visão talvez seja quebrada assim através da nossa pregação, que a gente consiga transmitir para os outros que não é isso, que a igreja não é isso, que a igreja é um lugar de amor, que é para receber, independente
da raça, do nível de classe social de cada um. É um lugar para tu ser bem recebido e para tu chegar para Deus, porque Deus é isso que Ele quer todo mundo como um só. Ele não quer que a gente se divida em religiões. Eu acredito isso. Nós somos todos aqui para servir a Ele, não estamos aqui para servir a homens. Então eu acho que quem ainda não encontrou Deus e sente que falta uma parte, que não consegue encontrar seu lugar no mundo, que sente que a vida não faz muito sentido. Às vezes a gente se pergunta, nossa, mas o que é a vida, né? A vida é Deus. Essa é a nossa vida. E não esperem, que nem eu, até ter uma perda, uma coisa difícil, um momento de muita tristeza na vida de vocês, porque se vocês, talvez, algo faça com que vocês vá perder alguma coisa, se vocês encontrarem Deus antes, vocês não vão perder aquilo depois. Que vocês consigam, a cada dia mais, entender que Jesus é a vida, que Ele é a verdade, que é através dele que a gente encontra a salvação. E que a gente precisa se unir a cada dia mais para encontrar a nossa vida, assim como eu encontrei a minha vida de verdade, porque eu era uma miserável antes. Muito bem, Isa. Foi um prazer esse bate-papo, foi uma alegria aqui para mim de compartilhar contigo. Quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, foi ótimo. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém. E cada vez te firme mais nele, em nome Amém. de Jesus. Em nome de Jesus, eu que agradeço. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.